Eu vou. Não está gravando já? Bem, vou fazer um resumo da aula passada, que é a gente viu basicamente que a gente tem o cartesiano entre dois conjuntos, e aí qualquer subconjunto desse conjunto aqui a gente chama de relação, né? Qualquer R contido no cartesiano é uma relação a gente está relacionando os elementos de A com os elementos de B. Essa seleção, né? Selecionar alguns pares aqui, de certa forma, está pegando um elemento em A e escolhendo, né, um outro elemento em B, fazendo, né, a escolha desse par, a gente entende como sendo uma associação, uma relação. Tá? E aí a gente pode escolher vários pares, né? Assim, cartesiano de dois conjuntos. Tá? E aí eu falei para vocês que nesse curso a gente vai estudar três tipos especiais de relações, que são as funções, né? As funções, as relações, relação de equivalência e a relação de ordem. Tá? E aí, para isso, a gente viu, bem, aí as funções, a gente toma, as funções são subconjuntos em geral de A cartesiano B, tá? É claro que pode ser de A cartesiano A também, né? Que a gente pode ter uma função de A em A, né? Ou uma função de A no conjunto B com A diferente de B, tá? Então isso aqui é bem mais geral. Dois tipos de relações especiais, que é de equivalência e de ordem, a gente trabalha sempre com A cartesiano A, né? De um conjunto nele mesmo. Tá bom? E aí, quando a gente estuda relações de um conjunto nele mesmo, num conjunto cartesiano nele mesmo, a gente listou alguns adjetivos, né, na aula passada, que é a reflexividade, né, ser reflexiva, ser simétrica, né, tem a antissimétrica, simétrica e transitiva, né, transitiva. Tá? Então a gente tem essas quatro propriedades de uma relação que a gente treinou a questão de identificar, saber quando uma relação é reflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva. Tá? A reflexiva é quando a gente tem a relação R contida em A cartesiano A, quando R contém a diagonal. Né? Quando Aí eu vou usar essa notação aqui, né? A notação de A relacionado com um Bzinho, né? Um R, que equivale a dizer que o par, né? Isso aqui é equivalente a dizer que o par AB pertence a R. Então, a propriedade é reflexiva quando cada elemento de A está relacionado com ele mesmo, né? Para todo A pertencente a A. E aí, ou seja, um jeito de dizer que R contém diagonal, contém todos os pares do tipo AA. Isso é reflexivo. Simétrico é sempre que AB pertence à relação, isso implica que o BA também pertence à relação. Se quiser também dizer que se A está relacionado com B, né? Isso aqui, ó, implica que o B está relacionado com A. A antissimétrica é que se A está relacionado com B e o B está relacionado com A, isso vai implicar que o A é igual a B. E a transitiva é aquela coisa da transição, né? Se A está relacionado com B e o B está relacionado com um certo C, isso vai implicar que, né, o A está com B, o B está com C, o A vai estar com C, que o A está relacionado com C. Tá? E aí a gente usa reúne três détonas reflexiva, simétrica e transitiva. Isso aqui é a relação de equivalência, né? Que é essa aqui, ó, tá? Essa relação aqui, equivalência. Se ela for reflexiva, antissimétrica e transitiva, isso aqui é a ordem.
relação de ordem. E aí hoje eu vou estar falando para vocês das relações de equivalência. Tá? Então, reflexiva, simétrica e transitiva. Bem, então, seria um exemplo de, né, um exemplo clássico, né? E não só o clássico, mas o que eu quero destacar para vocês, né? Então, a gente vai aqui ver relação de equivalência. Relação de equivalência. O destaque para isso aqui é a igualdade, tá? A questão da igualdade. Porque a ideia da relação de equivalência é generalizar o nosso conceito de igualdade. Estabelecer uma generalização da igualdade. Como se fosse. É como se isso aqui, na verdade, gente, reflexiva, simétrica e transitiva, isso aqui fossem os axiomas da igualdade. A gente sabe que uma coisa é igual a ela mesma, né? Uma coisa é igual a ela mesma, qualquer que seja a coisa, né? A é igual a A. A gente sabe que se A é igual a B, isso é equivalente, né? Isso implica também, tanto implica quanto é implicado no fato que o B é igual a A. Né? Aqui é a reflexividade, né? Uma coisa com ela mesma. Aqui é a simetria, igualdade. Isso aqui é o igual mesmo que a gente usa, né? Usou aí a vida toda. E a gente sabe que se uma coisa é igual a B, né? E esse B é igual a um C, isso, né, a gente retira daqui que o A, esse primeiro tem que ser igual ao último aqui, ó. O A é igual a C. Então, de fato, gente, a reflexividade, a simetria, a transitividade é o que caracteriza a igualdade no sentido geral da coisa. Tá? Então, e aí uma relação de equivalência, ela vem para estender essa ideia. Tá? Então, a gente tem uma notação aqui, uma notação especial do caso de relação de equivalência, que é o seguinte. Isso aqui eu estou me referindo no caso de relação de equivalência, tá? A gente tem a opção sempre, né, de denotar que AB pertence a R, é o par. Então, a gente também tem sempre, né, independente de se for de ordem ou de equivalência, de qualquer coisa, relação, a gente tem a opção de escrever assim, ó, A relacionado com B. Né? E para a relação de equivalência, existe essa notação específica, que é a gente escrever que A é igual a B, segundo a relação R, aí coloca o R entre parênteses depois, ou a gente denota assim, ó, que A está relacionado com B, com Rzinho aqui em cima. Ou, em último caso, né, caso esse R, né, esteja explícito, né, de que ele que a gente saiba de fato com quem está trabalhando, a gente expressa exatamente assim, ó, simplesmente A está relacionado com B. Tá? Então, diretamente a gente define a relação de equivalência já sendo representada por este símbolo aqui, ó, sem ter uma letra R para representá-la. Tá? Então, esse tio aqui, ó, esse símbolozinho, geralmente ele fica reservado para representar a relação de equivalência, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma relação de equivalência para vocês. Então, eu vou tomar como um conjunto A aqui, ó. Por exemplo, na aula passada, e geralmente a relação de equivalência, gente, ela tem por trás uma ideia de igualdade. Tá? Ou ela usa a palavra igual, tá? Em algum momento, né, lá pelas tantas, uma coisa é igual a outra, ou então usa a palavra mesmo, né? Mesmo, tá? E, então, isso aqui essas palavras aparecem muito na definição de relação de equivalência. Por exemplo, na aula passada, eu coloquei aqui, né, o A como sendo torcedores, né? Torcedores. E aí eu defini que se eu pego dois elementos em A, eu posso dizer que A está relacionado com B se B torce, né, para o mesmo time, ó, mesmo time que A. Bom, beleza? Então, aqui ó, o mesmo aqui aparecendo, tá? Então, a relação, né, de torcedores, que são torcedores, torcer pelo mesmo time, isso aí é uma relação de equivalência, tá? Por quê? Porque a pessoa torce, né? Cada pessoa torce por seu próprio time, né? Uma pessoa torce pelo time de B
isso implica que o B está torcendo, né, que elas têm o mesmo time, né? Então, eu torço uma pessoa torce para um certo time e essa daqui torce para o mesmo time que essa. Então, é a mesma coisa que dizer que essa está torcendo para o mesmo time que essa. Tá? E aí, se A torce para o mesmo time que B e B torce para o mesmo time que C, isso implica que o A e o C eles estão torcendo para o mesmo time. Observem que aqui é como se tivesse de fato uma igualdade aqui, ó. Tá? É claro que nesse caso aqui as pessoas não são iguais, né? As pessoas não precisam ser iguais para torcer para o mesmo time. É por isso que a relação de equivalência ela dá uma ideia geral ela identifica elementos, ela agrupa elementos, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas que torcem para times, os torcedores, eles ficam divididos em grupos. Tá? E daqui a pouco eu já vou explicar isso para vocês. É o pessoal que torce para um time A, um pessoal que torce para o time B, tá? Um pessoal que torce para o time C e assim sucessivamente. Então, essa população toda de torcedores, ela acaba sendo dividida em pedaços. E a gente vai ver isso aqui, tá? Que é uma característica da relação de equivalência, que é quebrar o conjunto, né? Ela quebra o conjunto original que você está trabalhando em pedaços, que é que a gente chama de classe de equivalência. E dentro dessas classes, a gente está reunindo, é como se fosse o seguinte, ó, as pessoas não precisam ser iguais, né? Uma pessoa não precisa ser igual a outra para torcer pelo mesmo time. Tá? Mas essa coisa de torcer para o mesmo time, de certa forma, cria uma equivalência entre elas. Então, todos os iguais estão aqui, como se fosse assim. Todos aqueles iguais estão aqui, ó, os equivalentes, né, que torcem para o time A, e assim sucessivamente. Então, essa é a ideia de. É igual o que acontece, ó, uma relação de equivalência trivial, por exemplo, a gente pega a população do mundo, tá? Né? O mundo todo, né? População do mundo. Então, qualquer pessoa da Terra está aqui, ó. Então, eu crio uma relação seguinte, ó. A está relacionado com B quando a ideia de igualdade vai aparecer ó, aqui. Quando A possui, A possui a mesma altura de B. Tá? As pessoas têm a mesma altura. Tá? Isso aqui é uma relação de equivalência, né? Porque é claro que a pessoa tem a mesma altura que ela mesma, né? Ela tem a mesma altura dela. Se A tem a mesma altura que B, isso implica que B tem a mesma altura que A. Né? Isso aqui acaba aqui começando a ficar trivial, né? Se A tem a mesma altura que B e B tem a mesma altura que C, isso implica que A tem a mesma altura que C. Então, essa palavra mesmo aqui, ó, foi responsável né, por trazer para a gente aqui o, a ideia de igualdade aqui, ó, de equivalência. Tá? E aí o que acontece? A gente pode pegar, então o que acontece? As pessoas não precisam ser iguais, né? Por exemplo, né, que é a reflexividade. Né? Não só a pessoa tem a mesma altura que ela, outras pessoas podem ter a mesma altura que ela. Então, a população do mundo fica dividida entre as pessoas que têm lá 1,70 m, né, as pessoas que têm 1,60 m, né, e assim sucessivamente. Então, elas ficam divididas em grupos. Tá? Né, esse grupo aqui né, é um grupo formado por diversas pessoas. As pessoas que estão relacionadas. Tá? Porque quando uma pessoa se relaciona, por exemplo, se uma pessoa de 1,70 m, 1,70 m, que é um A, se relacionou com B, eu estou dizendo que A e B têm a mesma altura. Né? Então, ela não pode, né, por exemplo. Então, elas estão no grupo de 1,70 m. Elas não estão em outro grupo. Tá? E se aparecer um C aqui, ó, se relacionando com um desses dois, por exemplo, ó, né, C se relacionou com A, ele já entrou para o grupo. Né? Ele está junto com A e está junto com B, porque o C está com A, o A está com B, o C vai estar com B, e aí eles começam a se agrupar, né? Todo mundo junto, para formar o grupo de 1,70 m. E a mesma coisa aqui, ó, todo mundo de 1,60 m está aqui. E só eles se relacionam entre eles.
tá? O pessoal de 1,60 m. Tá? Então, tem todos os elementos desse A aqui que se relacionam, e eles não se relacionam com mais ninguém. Tá? Não pode um elemento daqui, um X daqui, gente, estar relacionado com um elemento daqui, ó. Beleza? Porque se o X está relacionado com o Y teria que ter 1,70 m e o X teria que ter 1,60 m. E aí isso não ocorre. Tá? Então, a relação de equivalência ela sempre vai fazer isso. Tá? Ela vai dividir o conjunto original em pedaços, que é o que a gente chama partição, que é o conjunto quociente. Eu vou estar caminhando aqui agora. O objetivo dessa aula é que vocês entendam essa quebra aqui, ó, que é a partição do conjunto. Tá? Então, relação de equivalência, reflexiva, simétrica e transitiva. Tá? Então, eu vou dar mais um exemplo aqui de... Vocês podem criar suas relações de equivalência aí, ó. Geralmente é assim, ó, geralmente tem o mesmo, aí o igual que eu falei para vocês. Ou tem a mesma altura, o que seria um exemplo de relações de equivalência, né? A pessoa ter a mesma altura, ter o CPF terminar com o mesmo número, né? Isso é uma relação de equivalência. As pessoas que nasceram no mesmo dia do ano, tá? Isso é uma relação de equivalência. Tá? E como é que fica dividido, né? Nascer no mesmo dia. Então é aquela coisa, né? Tem lá o 1º de janeiro, né? O pessoal que nasceu no 1º de janeiro. Então isso aqui é um grupo. Todo mundo que nasceu nesse dia aqui forma uma classe. Tá? O pessoal que nasceu no dia 2 de janeiro, a mesma, né? Isso aqui vai ter uma classe. E esses elementos aqui só se relacionam entre eles. Não pode um daqui se relacionar com qualquer outro elemento de outra classe. E quando um se relaciona com o outro, eles estão chamando para o grupo. Então tem essa, né, a coisa da divisão de classe. Então é como se a população do mundo todo, que é esse mesmo A aqui, ó, né, com essa relação de equivalência, que é a relação de nascer no mesmo dia, pega a população do mundo e divide lá em 365, né, bloquinhos. Tá? Em 366, né, que ainda tem o pessoal que nasce lá no ano bissexto. E aí, o que acontece? Se a gente escolhe nascer no mesmo mês, a gente poderia fazer assim, ó, A está relacionado com B né, quando o mês de nascimento de B, né, quando A e B nasceram no mesmo mês. Dizer assim. Você pode se referir a um em relação ao outro, quando B nasceu no mesmo mês que A, ou quando A nasceu no mesmo mês que B, isso não vai mudar. Quando nasceram, né, nasceram no mesmo mês. Mesmo mês. Tá? Então, isso é uma relação de equivalência, tá? Porque eu nasci no mês que eu nasci. Né? Se eu nasci no mês que B nasceu, isso significa que o B nasceu no mês que eu nasci. Aí assim vai. Se eu nasci no mês de B e B nasceu é o mesmo mês que C, isso implica que o mês que eu nasci é o mesmo mês que C. Então é de equivalência. E aí a população do mundo fica dividida em 12 pedaços. Né? Que é o pessoal que nasceu no mês 1 até o pessoal que nasceu no mês 12. Ok? Isso aqui chama de classe de equivalência. Tá? Então, e as pessoas aqui estão relacionadas. Então, essa relação, ela reúne todos esses pares, né? Um monte de par. Tá? Então, se você pega duas pessoas que nasceram em janeiro, elas estão relacionadas. O par vai aparecer aqui, ó. Tá? Então, quaisquer duas pessoas que aparecerem em janeiro, elas vão aparecer aqui nessa relação aqui, a B. Tá? Pessoal de janeiro. E aí é como se na lista aqui, ó, da população do mundo, né? É, essa relação aqui quebra o conjunto em 12 pedaços. E a gente vai começar a compreender como é que são esses pedaços aí. Tá? Então eu vou tentar formalizar isso da seguinte forma. Então a gente vamos pegar um conjunto A, tá? Não vazio.
pegar A diferente de vazio. Eu vou pegar uma relação R em A, tá? Que é de equivalência, tá? De equivalência. Então, o que que acontece? Eu vou agora criar esses grupinhos aqui, tá? Essa relação, eu não sei quantos grupos a gente vai formar. O que eu quero provar para vocês é de que ele vai particionar esse A, tá? Esse conjunto A em pedacinhos sempre. Então, vamos a uma notação seguinte, ó. Então, eu estou supondo que R é de equivalência, tá? Uma relação de equivalência em A. Então, o que que acontece aqui, ó? Eu vou estar pegando, eu vou definir o seguinte, ó. Para cada azinho do azão, tá? Né? A gente vai definir o seguinte, ó, que é o que a gente chama de A barra. Tá? A barra é exatamente a classe. Tá? A classe, eu vou reunir aqui, um minutinho aqui, gente, que estão me ligando aqui, eu vou atender essa ligação. Rapidinho. Pronto. Vamos lá. Para cada azinho do azão, a gente pega e define o A barra. Tá? O A barra, gente, vai ser como se eu pegasse uma pessoa que nasceu em janeiro, eu vou pegar um A aqui de janeiro, e a barra vai ser essa classe aqui, ó. É a classe em que ele está inserido. Tá? Então, eu vou reunir, então não confunda a barra com A. Tá? Nesse caso, o A pertence, ó, o A barra, que é a classe dele. E a gente vai pegar todo o B de A, tal que o B está relacionado com A. Tá? É todo mundo que se relacionou com A. Então, por exemplo, se um B está relacionado com A, eu junto ele para o A barra. Se um C está relacionado com A, eu junto ele nessa classe. Isso aqui que é o que a gente chama que é a classe. Aqui é a classe de equivalência. Classe de equivalência de A. Que é o Azinho, tá? Que é esse Azinho aqui. Tá? O que é que vocês têm que observar, tá? Note o seguinte, para clarear a cabeça de vocês, que o Azinho, ele é um elemento do A barra. Por que ele é um elemento do A barra? Porque o A, pela reflexividade, o A está relacionado com ele mesmo, né? Porque o A barra é reunir todo mundo, é todo B que pertence a A, ao que B está relacionado com A. Né? Então, como o Azinho, né? Então, olha só, o A pertence à barra, pois A está relacionado com A, né? Aí eu vou, né? E por que A está relacionado com A? Eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, pois R é reflexiva, né? Por hipótese, que a gente está assumindo que a relação é de equivalência. Então, ela sendo reflexiva, o A vai estar relacionando com A, aí ele acaba entrando para a classe dele, que é o que a gente já sabia aqui, né? Então, tudo bem. Então, é perceber que o A pertence à barra. Uma outra coisa é notar que o A barra, ele nasce como sendo subconjunto de A, né? Porque eu estou pegando elementos de azão, uma certa propriedade. Os elementos que estão relacionados com A. Então não confundam isso. Então a gente tem isso, que o azinho pertence à barra que está contido no azão. Essa é a relação aqui. Então o que que acontece, gente? Isso são isso aqui são as classes, tá? Então esses subconjuntos de A, esses A barras aqui, ó, tá? A nossa missão agora é provar que eles formam uma partição, tá? Eles formam uma partição de A. Então, se eu pego e eu vou olhar para os conjuntos, ó, eu vou olhar, que inclusive a anotação é essa, né? Que é o A, né? É o A particionado pela relação R. Tá? Que conjunto é esse?
é a gente olhar para esse conjunto, esses pedaços, é o conjunto dos pedaços, esses pedaços. É a gente reunir, ó, é todo elemento, é todo, ó, isso aqui é um conjunto de conjuntos, tá? É um conjunto formado pelos abarras, né? Conjuntos, com esse A variando no Azão aqui, ó. Bom, então, o teorema que eu quero, né, provar para vocês aqui agora é o seguinte, é que é, isso aqui, ó, esse conjunto aqui, ó, A barra R, é uma partição de A. O que significa ser uma partição de A, né? Então, eu já defini isso em alguma aula passada aí, tá? Então, a definição de partição é a seguinte, ó. Então, imagina que a gente tem um conjunto A não vazio, tá? E a gente tem um conjunto de conjuntos aqui, ó. A gente tem um conjunto de conjuntos, né? Vou colocar aqui, ó, aí, esse pertencendo a um certo conjunto I. Tá? Se vocês quiserem, aí eu estou trabalhando com a notação de família, tá? Então, onde esses AIs aqui, ó, eles são subconjuntos de A, né? Para todo I pertencente a Isão. Então, eu estou com A diferente de vazio, estou com um conjunto de conjuntos, isso aqui é um conjunto, dentro dele, os elementos deles são conjuntos, todos esses conjuntos são contidos em A. Né? Eu vou chamar esse conjunto de P. Então, P é uma partição de A quando, quando satisfaz as seguintes coisas. Primeiro, né, a união dos elementos de P, tá? Ou seja, a união de todos esses elementos, né, isso aqui dá o A. Então, a gente une todo mundo e dá A. E esses elementos, 2 a 2, eles são distintos. Tá? Que é o que a gente quer dizer que eu quero botar uma bolinha aqui, ó, que a união é disjunta. Na verdade, gente, é isso aqui, ó, né? Quando A é a união disjunta desses pedaços aqui, ó. E o que significa essa bolinha? Essa bolinha aqui é a nossa segunda regra. Ela significa que, que quando I for diferente de J, isso implica que AI interseção com o AJ é vazio. Tá? Então, esses elementos aqui, 2 a 2, eles são disjuntos. Tá? A gente poderia definir também a partição através de uma família, né? Quando uma família é uma partição de um conjunto. A união dos elementos da família dá o tal conjunto. Quando os elementos, né, eles distintos, 2 a 2, quando elementos distintos da família, 2 a 2, eles são disjuntos. Tá? Então, isso é uma partição. Então, nessas linhas aí, né, seguindo isso aí, o que é esse AR aqui? Esse AR, né, que a gente já definiu, que é o conjunto desses abarras, né, a barra com A pertencente a A, vamos provar que a união de todas essas classes dá o A. Tá? Isso é tranquilo. Tá? Por quê, gente? Porque como eu já verifiquei, eu quero provar o seguinte, que a união de a primeira coisa que eu quero provar, que a união de todos esses abarras, essas classes, com A variando em A, ó, isso aqui dá o nosso A. Tá? Mas isso aí é tranquilo. Ó. Tá? Como é que a gente... Bem, essa inclusão, gente, essa inclusão é imediata, né? Para provar essa identidade, a gente tem que provar duas coisas, essa inclusão e essa. Essa daqui é imediata. Tá? Por quê? Porque como isso aqui são subconjuntos de A, se a gente une subconjuntos de A, né, qualquer elemento que eu pegue aqui dentro, ele vai estar em algum subconjunto de A e, portanto, vai estar em A. Então, isso aqui já sai direto, essa inclusão. Né? E por que essa inclusão aqui é verdadeira? Tá? Porque se eu pego um elemento em A, ó, né, dado
dado um azinho pertencente a azão, né, temos que esse azinho ele vai pertencer ao próprio a barra dele, ele está na classe dele. Né? E essa classe, por sua vez, ela está sendo varrida nessa união aqui. Ó, né? Então, se ele pertence à classe dele, e aqui eu estou reunindo todas as classes, né? Portanto, ó, portanto, o A ele vai pertencer à união de A barra, né? Com o A. Eu vou até mudar aqui, ó. Vou chamar de X, tá? Para esse A não se confundir com esse aqui, ó. Eu peguei Aliás, eu me embolei na anotação aqui, eu vou fazer o seguinte. Para não confundir os A's, eu vou pegar. Ó. Pega um X pertencente a azão. Tá? Isso implica que o X, ó, a gente já viu isso, né? Observação, aqui nessa observação, ó, de que ele está dentro da classe dele. Esse elemento qualquer, porém fixo, ele está na classe dele. Né? E aí, ó, portanto, acontece o seguinte, ó, esse x pertence à classe dele, tá? E essa classe, por sua vez, ela vai estar contida na união do A barra quando o A varre, esse Azinho varre todo o A. Porque, por sua vez, em algum momento esse A vai passar por esse X aqui, ó. Então, esse X barra, ele está aqui, ó. Tá? É o que a gente queria, né? Então, qualquer X que eu pegue em A, ele vai estar incluído na união de todas as classes. A classe dele vai estar envolvida nessa união. Isso aí prova essa identidade aqui, ó, né? De que a união das classes dá o todo. Tá? Então, agora a gente tem uma segunda missão aí, que é provar o seguinte, ó. E se a gente pega duas classes que são distintas, tá? Pego duas classes distintas, isso implica que elas são disjuntas, tá? Então, né, classes distintas, elas são totalmente disjuntas, elas não têm... A gente sabe que a união de todas as classes, né, dá o todo. Como se o que eu quero pegar para vocês é o seguinte, o nosso A está aqui, ó, eu quero provar que as classes, elas vão quebrando o A, assim. Tá? Classes, elas não têm interseção, né? Então, classes distintas não têm elementos em comum. Aí isso quebra o A em pedacinhos. A gente já sabe que a união dos pedaços dá o todo. A gente tem que provar agora que pedaço não tem parte em comum com nenhum outro pedaço, eles são independentes. Então, se classes são distintas, a interseção entre elas é vazia. Então, a barra, a interseção com B barra dá vazio. Bem? Como é que a gente prova isso aqui? Ó? Então eu vou provar. Bem, a gente tem uma implicação lógica, né? Então eu vou provar para vocês. Eu não vou provar exatamente nessa ordem aí, ó. Eu vou provar a contraposição disso. Né, que a gente já viu lá na nossa parte de lógica, que essa frase, que é esse teorema aqui, ó, que é a frase P, a gente quer provar que P implica Q. Eu não vou provar assim, vou provar por contraposição. Tá? Essa frase ela é logicamente equivalente a não essa implicar não essa. Não Q implica em não P. Tá? É assim que eu vou provar. Então, eu vou reescrever, né, isso aqui que a gente quer provar. Então, eu vou provar o seguinte, que quando as classes elas não são disjuntas, né, então se A, né, que é o negar isso aqui, né, que é a interseção C é diferente de vazio, quando A interseção B é diferente de vazio, isso vai implicar o não isso. Aqui isso é diferente, então A vai ser igual a B. Bom, vamos provar isso aí. Beleza? Então vamos lá, gente. A prova dessa implicação aqui. Está provando isso aí para vocês? Bem, então temos uma hipótese, né? E aqui a gente tem a nossa tese. Tá? A nossa tese é uma igualdade de conjuntos. Então, para provar que dois conjuntos são iguais, a gente tem que provar dupla inclusão. Tá? Então, a gente vai usar isso aqui, né? Então, eu vou provar essa inclusão aqui primeiro. E a outra vai ser análoga, vocês vão perceber, né? Então,
eu vou pegar um elemento, né? Então, seja x pertencente à barra, tá? Eu peguei um elemento de K, tá? Eu quero colocar esse elemento dentro do B barra, tá? Bem, eu vou trabalhar um pouco isso aqui, ó. O que significa x pertencer à barra, por definição, né? A barra, ela é todo elemento de A que está se relacionando com o Azinho. Tá? Lembrando que a gente está diante de uma relação de equivalência, né? Essa nossa relação tio, a relação a relação R aqui, ela é de equivalência. Tá? Então, o que significa o x pertencer a barra? Ou seja, o x está se relacionando com A. Dizer que ele está numa barra significa que o x está se relacionando com A. Beleza? Por hipótese, gente, olha o que acontece. A hipótese diz para a gente que A interseção B é diferente de vazio. Então, tem um elemento de B, né, que pertence à barra. E eu vou escrever isso aqui, ó. Por hipótese, né, existe um Bzinho pertencente a B barra, tal que o Bzinho pertence a barra. É um elemento de K que está aqui, ó. Ou seja, né, se esse Bzinho pertence à barra, o Bzinho ele está se relacionando com o A. Certo? E aí o que acontece? Né? Porque isso que significa estar se relacionando, né? Estar no A barra é estar se relacionando com A. Né? Com isso, né, a gente tem o X está se relacionando com A, o X está se relacionando com A, e o B está se relacionando com A. Ó. O B está se relacionando com A. Tá? Então, o que acontece? Só que a propriedade, a relação ela é simétrica. Se o B está se relacionando com A, o A está se relacionando com B. Né? Então, olha só, ponto. Por simetria, temos que o X ele está se relacionando com A e o A está se relacionando com o B. Tá? Eu só inverti aqui, né? Eu troquei de lugar aqui, pessoal. E agora o que acontece? Ó? O X está com A, o A está com B, e o que vai acontecer? Por transitividade, o X tem que estar relacionado com B, ó, né? Por transitividade, né? Por transitividade, vírgula, X está relacionado com B. Né? Mas o que significa X estar relacionado com B? Né? Logo, né, o X pertence ao B barra. Né? Isso pertencer a B barra é estar relacionado com B. Bem? A volta é análoga. Tá? Você pegar um elemento em B, você vai fazer a mesma coisa. Tá? É análogo aqui, né? Só você trocar o A barra por um B barra. Aqui, aí eu vou escrever aqui, ó, a outra inclusão, né? Inclusão é análoga. O argumento. Tá? E aí acaba a prova. Então, eu pego um x que está aqui, eu consigo colocar ele aqui dentro. Então, isso se o A interseção B é diferente de vazio. Dá para fazer um desenhinho, tá? Isso aí, que é o seguinte, ó. É como se fosse assim, ó. Se duas classes, né? Eu tenho uma barra e o Azinho está aqui dentro, né? O Azinho. Aqui eu tenho um B barra e aqui dentro tem o Bzinho, que é o, né, que é o que a gente chama que é o representante da classe. O Bzinho está aqui dentro, que criou a classe dele. Se tem se há uma interseção aqui, ó, né, um C comum tanto a barra quanto B barra,
esse C ele vai conectar. Olha só, como esse C ele está dentro desse A barra, ele vai estar relacionado com, né, o C. Olha só, o C ele está relacionado com o A. E como a propriedade é reflexiva, o A está relacionado com o C. Então, o C está relacionado com o A e o A está relacionado com o C. E aqui o que acontece? Como o C está na classe do B, o C está relacionado com B por definição, né? Porque ele está nessa classe aqui. Ó. Então, o B está relacionado com o C e também, né, o simetria, o C está relacionado com B. Então, essas coisas ocorrem. Tá? E aí, o que acontece? Então, o B, gente, ele vai estar relacionado com A por transitividade. E o B está com C, ó, o C está com A, então o B vai estar com A. Então, o B, aí eu vou ligar aqui, ó. Então, o C está relacionado com A, o C está relacionado com B e BC, né? Eu não vou, né, nem colocar seta dupla aqui, ó. Pode ser, ó, né? O C está com B, o C está com A, e aí o B ele está com A também. Então, ele está relacionado com A aqui, ó, ele está ligado. O que vai acontecer? Ó? Qualquer X que tiver em B, agora que eu vou provar a dupla inclusão aqui, ó. Esse conjunto está contido nesse, esse está contido nesse. Qualquer X que você pegue aqui nessa classe, a transitividade, ele vai estar relacionado com C, como C com B, né, com B, como o B está com A, o X vai estar com A. Então, se ele está com A, ele está na classe de A. Então, qualquer X que eu pegue aqui, ele vai ser um elemento de K, porque ele vai se relacionar com A. Se eu pego um Y aqui em A, significa que ele está relacionado com A. Como A está relacionado com B, o Y vai estar relacionado com B. Ou seja, ele vai estar na classe de B também. E aí, qualquer elemento Y de A, eu consigo provar que o Y está aqui em B. Tá? Isso foi o que eu escrevi aqui nessa prova. Tá? E na minha cabeça estava esse raciocínio aqui. Então, tem uma figura, né? Tem uma ideia por trás dessa prova aqui. Que é essa de que a interseção, né, de duas classes, né, aqui está um representante da classe de K e um representante da outra classe. Esse elemento da interseção, ele conecta, ele faz a conexão desses dois. Tá? E qualquer elemento daqui que se conectar a esse, né, por transitividade, ele vai se conectar a esse camaradinho aqui. Ó. E a mesma coisa aqui, ó, esse elemento aqui, ó, né, qualquer elemento nesse conjunto de K, se conectando ao centro, que ele se conecta, né, por definição, ele vai se conectar a esse outro elemento, a qualquer outro aqui, ó, e vai estar todo mundo se conectando. Tá? Então, e essa ideia de conectar, gente, isso aqui é uma coisa que é crucial aqui, e a ideia de a transitividade e a relação de equivalência, tá? Porque dá para a gente criar uma relação de equivalência que é, por exemplo, a gente pega a população do mundo e pode dizer o seguinte, ó, que duas pessoas, né, relacionar uma pessoa com a outra, que é o seguinte, uma pessoa, duas pessoas estão relacionadas quando a gente consegue sair, né, de carro, né, a gente consegue sair de carro de um lugar para o outro, né, da casa de A para a casa de B. Tudo bem? Então, essa relação de equivalência. Então, a gente A está relacionado com B quando podemos sair de A, da casa, né? Da casa de A e chegar na casa de B sem, vamos colocar aqui, ó, sem passar por, sei lá, por ponte, alguma coisa. Deixa eu ver uma definição que fica boa aqui, ó. Andando, tá? Andando. Somente andando. Tá? Vamos dizer assim. Vocês vão entender a ideia que eu quero dizer. Bom? Que é meio que essa conexão aqui, ó. Tá? É mais ou menos isso. Então, aí vocês podem perguntar, professor, mas aqui você não usou a palavra mesmo, não tem, não tá, sabe, aqui não apareceu mesmo, nem igual, nada não.
mas eu vou revelar a palavra aqui para vocês. Tá? Então, o que acontece? Se a gente pega a população do mundo, né, e relaciona duas pessoas dessa forma, de que A está relacionado com B, quando podemos sair da casa de A e chegar na casa de B somente andando. Né? Então, o que acontece? Isso é uma relação de equivalência, tá? Porque eu consigo sair da minha casa e chegar na minha própria casa, né, andando. Tá? Eu consigo andar da casa de A para a casa de B, é porque a gente consegue andar da casa de B para a casa de A, né, para minha casa. Então, isso implica que B, a gente consegue sair de B e chegar em A. Tudo bem? E, e é transitivo, né? Porque se eu consigo chegar andando de A para B e eu consigo caminhar de B para C, eu consigo, né, caminhar de A para C. Então, isso é transitivo. E, de fato, isso aqui divide o planeta em pessoas que moram. E aí que vem a palavra mesmo. Elas moram no mesmo. É uma ideia geral, tá? Que eu vou chamar de ilha, entre aspas. Tá? Que pode ser um continente ou uma região que você possa tramitar, né? Chegar em algum lugar. Então, as pessoas que moram no mesmo lugar em que a gente pode sair da casa de uma pessoa e chegar na outra a pé, elas se agrupam em ilhas. Tá? E daqui, né, isso fica separado, que é um outro lugar em que a gente precisa atravessar a nado para um outro lugar. Então tem a ilha A, tem a ilha B, e assim o mundo, o planeta todo ele fica dividido em essas ilhas aí, tá? Por essa propriedade. Tá? E de fato, essas ilhas elas são disjuntas. Tá? Tem água aqui no meio. Por quê, gente? Porque se elas se intersectarem, uma ilha se intersecta com outra, né, com uma T, na verdade isso tudo é uma coisa só. Tá? Por quê? Porque a gente conecta tudo. Se eu consigo caminhar daqui até a interseção, e depois eu consigo caminhar da interseção até qualquer outro lugar aqui, ó, né, eu consigo caminhar de qualquer lugar do D, porque, né, daqui eu consigo me relacionar com o representante dessa classe, para qualquer outro lugar do C. Porque isso se conecta ao representante da classe que está aqui, esse está conectado à interseção, a interseção está conectada ao representante da classe de K, e esse elemento está conectado com todos os outros. Né? Aqui, e assim vai. Então, todo mundo daqui se conecta com todo de cá, então está tudo conectado aqui. Ó. E aí, isso aqui tudo é uma classe só. Eu vou falar um pouco de representante da classe. Tá? Que é o seguinte, ó. Quando a gente divide as pessoas do planeta em meses, né, o mês 1 até o mês 12, usando essa relação de equivalência, que é nascer no mesmo mês, quem nasceu em janeiro, né, eu vou pegar aqui o João, né, o João nasceu em janeiro, ele nasceu em janeiro, aí eu pego o João Barra. Tá? Então, o João Barra é essa primeira classe aqui. Ó. Tá? É todo mundo que nasceu em janeiro. Tá? O João Barra é todos de janeiro. Minúsculo, né? Todos de janeiro. Porque o João nasceu em janeiro. Mas só o João, ele pode representar a classe de janeiro. Não poderia ser a Maria, né? A Maria também nasceu em janeiro. Então, a Maria Barra, ela vai ser igual ao João Barra. Tá? Então, ou seja, dentro de uma classe, não tem um privilegiado para representar a classe. Se a gente pega representar a classe, nessa anotação eu usar ele como barra. Tá? Então, se eu pego a Maria Barra, que nasceu em janeiro, a Maria Barra, né, a classe dela vai ser a totalidade da classe do João. Isso eu vou registrar no resultado que a gente diz o seguinte: é, o, uma classe, os membros de uma classe, qualquer membro da classe pode representar a classe. Tudo bem? E se somente se, tá? Né? Se eu pego
um elemento de outra classe, claro que a classe dele já vai ser disjunta. Uma parte a gente já provou disso. Então, vamos provar que é o seguinte, ó, eu pego dois elementos de uma classe, tá? Então, né, se eu pego dois elementos distintos numa classe, eles vão ter a mesma... Eles representam a classe. O que eu quero dizer com isso? Quero representar isso, registrar nessa proposição aqui. Ó. A proposição é a seguinte. Então, aquela coisa, eu estou considerando uma relação de equivalência, R de equivalência em A, em um conjunto A, uma relação de equivalência. E aí eu vou pegar, aí eu destaco uma classe, eu pego uma classe A barra, tá? Dentro dessa barra, eu pego um elemento, então eu vou pegar um B pertencente à barra. Eu quero provar que isso implica que quando eu pego o B barra, né, isso aqui vai dar exatamente o A barra. Isso que a gente quer. Então, se eu pego um elemento de uma classe, ele pode representar a classe também. Tá? Então, um outro elemento A, ele não tem privilégio sobre a classe dele se tiver outros elementos. Qualquer outro elemento que eu pegue dentro dessa classe, e eu olho para todo mundo que está relacionado com ele, vale essa igualdade aí. O B barra é igual a A barra. Tem? Vamos ver se isso é verdade? Vamos provar a dupla inclusão. Tá? Então, eu vou provar aqui a prova disso aí. Ó. Vou provar essa inclusão aqui. Ó. E se eu pego um elemento aqui, ele vai estar nessa classe. Lembrando, né? Que o B barra é todos, né? Vou colocar aqui, ó. B barra é todo x de A, tal que x está relacionado com B. O A barra é a mesma definição de cima. É todo elemento de A que está relacionado com A. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar um elemento aqui e vou colocar ele aqui dentro. Então, seja x pertencente a B barra. Né? Ou seja, né? Não, como eu já usei um seja aqui, eu vou colocar aqui, ó, isto é. Né? Isto é. Está em B barra é dizer que x ele está relacionado com... Bem, como relação de equivalência, e eu já estou supondo a R, eu vou usar a notação do tio, tá? Então, o x está relacionado com B. Eu peguei o elemento B barra, então ele está relacionado com B. Eu quero... Bem, e por sua vez, ó, olha a hipótese nossa aqui, ó. A hipótese. O nosso x de k está relacionado com B, só que por hipótese, ó, o B ele está em A barra. Se ele está em A barra é porque ele está relacionado com A. Né? Então, ó, por hipótese, né, o B está relacionado com A. Né, que é isso aqui, que é o que está dito aqui. Ó. Logo, né, ó, o x está com B e o B está com A. Por transitividade, né, por transitividade, o x está relacionado com... Ó, o x está com B, o B está com A, então o x está relacionado com A. Né? E o que significa o x está relacionado com A? Né? Portanto, é o x pertencer à barra, como a gente queria. Essa inclusão aqui. Ó. A outra inclusão é análoga. Tá? Eu vou provar essa inclusão contrária aqui. Então, vou pegar um y, né, para não usar o mesmo x ali, vou pegar um y aqui no A barra, tá? Seja y pertence à barra. Por hipótese, né, ou seja, né, isto é, né, o que é pegar um y pertencente a uma barra? O y está relacionado com A. Por definição, né, de estar na classe de A, está relacionado com A. E agora, exatamente, ó, por hipótese, o B está relacionado com A. Ó. Por hipótese, o B está relacionado com A, ou seja, o A está relacionado com B, né? Por simetria, né?
A está relacionado com B. Então, ó, o Y está com A e o A está com B. Ó. Por transitividade, né, o Y está relacionado com B. Logo, está relacionado com B, o Y pertence a B barra, que é o que a gente queria. Ó. Pegar um elemento aqui e colocar ele aqui. Então, a gente conclui essa parte aí. Então, o que diz, né, essa proposição aqui? A proposição diz agora que é o que a gente chama de representante da classe. Tá? Qualquer coisa, qualquer elemento da classe, você pode usar para representar a classe. Você tem lá pessoas que nasceram em janeiro, né? Então, criamos a relação de equivalência, que pega a população do mundo todo, que é o A, né? É a população aqui do mundo todo. E aí, dentro de A, nesse conjunto, a gente cria a relação de equivalência, que duas pessoas estão relacionadas quando nasceram no mesmo mês. Né? Então, e aí a gente cria 12, divide o A em 12 pedaços, né? Por essa relação. E aí, dentro do pessoal que nasceu em janeiro, pega uma pessoa, qualquer pessoa eu posso pegar para criar a barra de janeiro. Então, se eu pego uma pessoa que o João nasceu em janeiro, o João barra vai dar essa classe. Se eu pego a Maria barra vai dar essa classe. Em qualquer outra classe, eu posso aleatoriamente pegar um elemento qualquer que nasceu em dezembro, olho para, né, a classe dele, né, o fulano barra, e aí vai dar a totalidade da classe dele. Né, e qualquer outro que eu pegasse vai dar a mesma classe. Então, dessa totalidade. Então, essa proposição ela registra aqui esse fato de representante de classe que a gente vai usar muito lá para frente. Bem? Então, a gente tem... então, juntando os dois resultados, gente, esse resultado aqui, ó, né, aqui no geral, né, então, o da partição, então a gente tem o quê? A gente tem que... Aqui, ó, a união de todas as classes dá o todo. Né? E a gente sabe que quando as classes são distintas, elas não têm elementos em comum. Então, a gente prova com isso que o conjunto das classes, né, esses abarras aqui, ó, que é esse conjunto, que é o que a gente chama conjunto quociente, tá? Esse é o conjunto quociente. Tá? Conjunto quociente de A pela relação R, tá? De A por R. A notação é quociente de divisão, né? O R vai quebrar o A. A relação R quebra o A em pedacinhos. E a gente está interessado em ter essa coisa da classe de equivalência. Tá? Então, fixem isso. Então, toda relação de equivalência, ela gera uma quebra no conjunto em que ela está sendo inserida, ela está incidindo. Essas classes aqui, que a gente chama que é a classe dos iguais, né? A classe de equivalência dos elementos que estão se agrupando ali no mesmo. Então, ou é torcer para o mesmo time, aí aqui tem todo mundo torce Flamengo, Vasco, né? Os outros times que tiveram aí, tá? E aí, se você divide as pessoas que nasceram no mesmo mês, aí você vai ter 12 pedacinhos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tá? As pessoas que moram no mesmo bairro, aí você divide o mundo todo em bairro. Tá? As pessoas que moram aqui, né, na mesma ilha, aí você divide a população do mundo todo em ilhas, tá? E assim sucessivamente. As pessoas que têm a mesma altura, aí você divide em números, né? Todo mundo que tem 1,70 m, 1,60 m, 1 metro, meio metro, tá? Vai estar todo mundo aqui, ó, a população do mundo toda dividida aqui na classe que são números, né? Tá? E assim sucessivamente. Tá? Isso é coisa central de relação de equivalência, é você saber dessas classes. Muitas vezes saber contar essas classes, tá? Então, quando vocês forem estudar teoria de grupos, por exemplo, tem um teorema famoso lá que a gente
a gente quebra certos conjuntos em pedaços usando uma relação de equivalência, que a gente tem controle da quantidade de pedaços e quanto tem cada pedaço. E a gente consegue contar a quantidade do total dos elementos de A por essa quebra, tá? A gente conta os pedaços, sabe quantos tem cada pedaço, e aí a gente consegue chegar no total, tá? Com um conjunto finito. Bem? Então, é como se fosse assim, né, gente? A gente, né, se a partição é finita, essa quebra ela tem um A1 barra, tem um A2 barra, né? E assim sucessivamente, ó, um AN barra. Aí essa partição aqui, ó, digamos que essa partição seja assim, ó, A1 barra até um AN barra. Tá? Então, o total de elementos, né, que é o que a gente chama de cardinal, ó, o cardinal de A, a quantidade de elementos em A, vai ser o somatório da quantidade, né, do cardinal de cada conjuntinho desse, ó, do AI, o I indo de 1 até N. Então, né, o somatório da quantidade de elementos em cada pedaço da partição vai dar a quantidade de elementos no total. Isso aí é uma coisa que é bem natural da relação de equivalência. Agora eu vou fazer um exemplo muito importante de uma relação de equivalência que a gente vai usar muito aqui, tá, no curso, inclusive para as provas, para a nossa terceira avaliação. Tá? É uma relação de equivalência que é a seguinte. Vou mostrando para vocês, ó, o nosso personagem aqui, o nosso A, nosso conjunto A querido aqui vai ser o conjunto dos números inteiros. Tá? E aí a gente vai... Eu vou fixar um certo número aqui. Tá? Eu vou fixar o número... Né? Então, a gente toma A igual a Z, né? E fixemos um N pertencente aos naturais. Eu fixei um número natural. Tá? Número natural N. Está fixado esse camarada. Eu vou criar em A, ou seja, nos inteiros, a seguinte relação de equivalência. Eu vou dizer que A está relacionado com B quando A menos B é múltiplo de N. É múltiplo de N. Tá? Essa é a nossa relação. Bem? E aí? Interessante que aqui não tem... aqui não tem a palavra mesmo, né? Mesmo não apareceu. E aí, daqui a pouco, porque toda relação de equivalência, ela tem uma ideia de igualdade por trás. A coisa do o mesmo, ele tá rolando de alguma forma. É só interpretar isso aqui. E eu vou revelar isso para vocês depois. Onde é que está o mesmo, o igual, né? Porque alguma coisa eles têm em comum aqui, o A e B. Alguma igualdade tem entre eles. Então, primeiro, eu quero provar para vocês que, de fato, isso aqui que trata-se de uma relação de equivalência. Tá? Então, isso aqui, ó, é a relação acima, tá? Então, a proposição, né? A proposição é o seguinte, né? A relação acima é de equivalência. Tá? De equivalência. A prova. A prova eu vou... a reflexividade. Tá? A reflexividade. Será que essa relação é reflexiva? Bem, A está relacionado com A? Tá, né, gente? Está, né? Está, pois o quê, ó? Pois, por que um número qualquer está relacionado, e eu estou me referindo a números inteiros, né? Porque o A menos A, né? Se eu pego A menos A, pois A menos A, ó,
a definição é o seguinte: duas coisas estão relacionadas quando um menos o da esquerda menos o da direita é múltiplo desse n que eu fixei aqui. Ó, tá? Está, pois, a menos a é igual a zero, e zero é múltiplo de n. Ó, é zero vezes n. Tá? Então, tá a propriedade reflexiva, isso aqui, ó, para todo A pertencente aos inteiros. Tá? Então, para todo A pertencente aos inteiros, A menos A é zero, que é múltiplo de n. Então, ela é reflexiva. É simétrica? Né? Então, a simetria. Simetria. Vamos lá. Então, então se A está relacionado com B, né, ou seja, né, A está relacionado com B, o que significa A está relacionado com B? Que A menos B é um múltiplo de N, é um K vezes N, né, para algum, né, algum K pertencente aos inteiros. Tá? Então, né, existe algum número inteiro que vezes N dá o A menos B. Com isso, com isso, com isso a gente tem o seguinte, ó, B menos A vai ser o quê? Ó? Vai ser menos K, é multiplicar os dois lados aqui por menos 1, né? Vai ser o B menos A, que é mudando o sinal aqui, ó, é multiplicar o lado direito por menos 1, vai ser menos K vezes N, que é um múltiplo, né? Que é múltiplo, né? Que é múltiplo, que é múltiplo de N. Né? Logo, né? Logo, o B está relacionado com A. Né? O B está relacionado com A. É o que a gente queria, né? Se o A está relacionado com B, o B está relacionado com A. Aquela coisa. Se A menos B é múltiplo de N, B menos A é múltiplo de N. Que múltiplo é? É menos K vezes N. Pronto, acabou. E, finalmente, falta a transitividade. A transitividade aqui. Ó. A transitividade vai ser o seguinte, ó. Eu vou fazer, eu não vou escrever direitinho, vou fazer resumido, né? Então, o que é que a gente quer? A gente quer capelo aqui. Então, a gente quer provar que se A está relacionado com B e se B está relacionado com C, a gente quer provar que isso implica que o A está relacionado com C. Mas isso aqui como hipótese, né? Isso aqui hipótese 1 e aqui uma hipótese 2. Quer concluir? Enfim, hipótese é essa. É de que A menos B é um múltiplo de N. E B menos C, ó, é um múltiplo de N também. Só que não necessariamente é um K vezes N. Eu vou botar um Q. Um Q vezes N. Tá? Então é aquela coisa. Se A menos B é múltiplo de N e B menos C é múltiplo de N, A menos C é múltiplo de N, o que é que dá A menos C? Tá? A menos C vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar o A, eu vou substituir aqui, tá? O A vai ser, ele é Kn mais B, né? Ele é Kn mais B, isso aqui é o A. É porque aqui, ó, né, dessa hipótese, eu tiro que eu passo o B positivo para lá, o A é Kn mais B. Tá? Eu substitui aqui, ó, menos, olha, menos C, olha, eu passo, menos C, percebem que eu já vou isolar o menos C, ó. Eu vou pegar esse B aqui, ó, eu passo para o lado de lá negativo, então menos C é Qn, é isso tudo aqui, ó. Eu já estou escrevendo, menos C é Qn, menos B. Né? Passo o B para lá negativo, aí esse camaradinho aqui eu substituo aqui, ó, no lugar desse aqui. Então, é Qn menos B. E aí acabou só. Esse B cancela com esse aqui, ó. Isso aqui vai dar... Né, eu coloco o N em evidência, é K mais Q vezes N. Que é o múltiplo de N. E é o que a gente queria. Né? Então, isso aqui é o múltiplo de N, está provado. Então, gente, a diferença... Né, fixado num certo número N, por N,
a diferença entre dois números ser um tal múltiplo desse n, a gente chama isso de... É uma relação de equivalência em Z, tá? A gente... isso é, o que significa isso? Sendo uma relação de equivalência, o conjunto Z ele fica quebrado em pedaços. Tá? Esses pedaços aí tem essas classes de equivalência, né? Então, o que é os inteiros dividido por essa relação n ali, né? Observe que o n, ele está... Eu tenho que lembrar o n, né? Porque a relação depende de n. Eu vou botar o nzinho aqui em cima, ou então o nzinho aqui embaixo, aqui assim, tá? Por essa relação, né, de equivalência com um n fixo, a gente tem essas classes aí, ó, né? Que é... Bem, aqui tem as classes 1 barra, 2 barra e assim sucessivamente. Das classes de equivalência aí. E aí, o que acontece, gente? Eu vou dar um exemplo concreto para vocês e eu quero que vocês, né, vejam, né, como é que essas classes elas aparecem aí. Ó. Tem, depois eu volto para esse N aqui em geral, tá? E essa classe aqui, gente, a gente chama, esse quociente em especial, a gente chama de Zn, tá? A gente escreve o Z com o Nzinho aqui embaixo. Em Zn, que é o conjunto, é o quociente, tá? É o quociente dos inteiros por especificamente essa relação de equivalência aqui. Bem? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Vou pegar um N preciso aqui pra gente. Vou pegar, por exemplo, vou pegar N igual a 3. Tá bom, 3 para não ficar escrevendo muito, tá? Se o N for 3, vamos lá? Então, é aquela coisa. O, o, o N igual a 3 gera uma relação de equivalência em Z. A gente tem N igual a 3, pega o A igual a Z, tá? Vamos lá. E aí eu quero olhar para todo mundo, né? Eu quero, por exemplo, o que seria o 1 barra, tá? Na verdade, o que eu quero é o seguinte, eu quero descrever o conjunto Z3, né? Quantas, quantas classes tem, gente? O Z3, a partição dos inteiros, né? Os inteiros, o conjunto dos inteiros vai ser quebrado em pedaços. Eu quero saber quantos pedaços tem aqui dentro. Tá? Essa classe reúne é o menos 1 barra, é o 2 menos, é o 2 barra, é o 3 barra, é o menos 7 barra. Tá todo mundo aqui, ó, né? Todos eles. Só que tem classes aqui, eu não tô, gente, dizendo que essas classes, que isso aqui já é a partição, tá? Porque no conjunto eu posso ter elementos repetidos. Eu quero realmente saber quantos elementos tem nesse conjunto, porque pode ter gente repetida aqui dentro. Bem? Então, vamos lá. Né? Eu quero provar para vocês. Aliás, eu não vou escrever aqui não, já a resposta. Vamos caminhar para isso. Eu vou pegar um número qualquer, eu vou pegar um barra, por exemplo. Um barra. Tá? Um barra é o que, gente? A gente já sabe que um pertence a um barra. Né? Essa classe aqui, ela já tem um dentro dela lá. Que vai ser um pedaço dos inteiros, que é o 1 barra. O 1 já tem que estar aqui, ó. Por que o 1 está aqui, ó? Porque 1 menos 1 dá 0, e 0 é múltiplo de 3. Né? Qual outro número que pertence a um barra? Né? O que é pertencer a um barra? X pertencer a um barra, né? Isso é equivalente a dizer que ele está relacionado com 1, né? Obviamente, lá que é a nossa definição de estar na classe, né? Um X pertencer a um certo A barra, por definição, né? Ele está relacionado com esse A. O X está relacionado com... Desculpa aí, gente. Bebi uma aguinha aqui. Esse X está
ele está relacionado com o representante da classe, que no caso é esse 1 aqui. Ó. Então, um elemento qualquer está num barra, ele está relacionado com um 1. Estar relacionado com um 1, isso é equivalente, por definição da nossa relação, né, que no caso aqui é a relação usando o n igual a 3, é dizer que x menos 1 é múltiplo de 3. Ó. É um 3K. Né? Ou seja, existe um K que vezes 3 dá o x menos 1 é múltiplo de 3, né? Que está relacionado com 1. E isso aqui, gente, isso aqui é equivalente a dizer, ó, eu passo 1 para lá somando, que o x ele é da forma 3K mais 1. Tá? Então, todo elemento desse tipo, e aqui vocês já vão começar a sacar e a desvendar o segredo aí do negócio. Né? Esses elementos aqui, ó, e somente esses são os elementos, né, nesse formato aqui, ó, que quando eu tiro esse 1 aqui, ó, né, o que vai sobrar é o múltiplo de 3. Tá? Então, para estar relacionado, um x para estar relacionado com 1, ele tem que ser essa cara aqui. Ó. Então, todo número com esse formato, quando eu pego ele menos 1, vai dar múltiplo de 3, que são os números da forma 3K mais 1. Então, 1 barra, gente, aqui dentro, já posso até apagar esse camaradazinho aqui, ó, e já posso escrever de uma vez. Ó. São todos os elementos da forma 3K mais 1. Com esse K variando nos inteiros. Então, quem é que está aí dentro? Quando o K for 0, o nosso 1 está aí dentro. Né? Quando o K for 1, eu estou somando 3 aqui, então 3 mais 1 vai dar 4. Quando o K for 2, vai dar 6. Ó, né? 6 mais 1 vai dar 7. Vocês notaram? É só a gente ir somando 3 em 3. Eu peguei 1 aqui, eu vou somando de 3 em 3 aqui agora. 3 mais 1, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. E assim eu vou para frente e eu vou para trás. Né? Quando o K for menos 1, vai dar menos 3 mais 1, vai dar menos 2. Ó. Vai dar menos 5 e reticências para trás. Então, só nessa classe do 1 barra, a gente já tem uma infinidade de números inteiros. Então, essa classe aqui, ó, então, já tem um monte de números inteiros aí dentro. Tá? Aqui dentro. E uma classe só. Tá? Então, caminhando para entender quem é a classe Z3, ó, aqui dentro a gente tem um conjunto grandão, que são todos os números inteiros da forma 3K mais 1, né, com esse K pertencente aos inteiros. Né? E quem é esse camarada aqui, que é o 1 barra, dá uma vírgula. Isso aqui é um conjunto de conjuntos. Então, a gente tem né, uma boa parte dos inteiros já está aqui dentro. Tá? Então, vamos em busca... Né? Então, isso aqui, gente, isso aqui é uma classe. Já tem uma galera aqui dentro. E a gente sabe que as classes são disjuntas. Se a gente quer encontrar uma outra classe diferente dessa, né, que a gente já provou que as classes não têm interseção, né? Aí a união das classes dá o todo. Se eu quero né, e preencher todos os inteiros para descobrir todas as classes, eu vou buscar gente agora. Olha só o que, é que eu vou fazer. Eu vou pegar um camarada que está aqui fora dessa classe, que não me interessa, né? A gente já varreu esses elementos aqui. Ó. Por exemplo, o 2 não está aqui dentro. Né? O 2 não está. Aqui pulou quem? Ó? Aqui pulou 1, 2, 3. Olha, o 1 está aqui e o 4. Aqui pulou 2 e pulou 3. Ó. Então, são classes a se investigar. A classe do 2 e a classe do 3. Tá? Então, vamos estudar a classe do 2. Quem é o 2 barra? Eu sei que o 2 barra, isso aqui não é o 2 barra. O 2 barra, ele vai criar uma outra classe aqui. Ó. Vai ter uma outra classe aqui, que é a classe do 2 barra. De repente, o 3 barra já vai estar aqui dentro também. E, né, ou todo mundo que não foi englobado aqui, ou não entrou nessa classe, entra nessa outra, e aí o Z3 tem 2 elementos só. Mas, enfim, o 2 não está aqui, eu saio dessa classe, pego um elemento fora dela e olho para essa nova classe. Certamente vai ter uma galera aqui, e vamos descobrir quem é essa galera aí. Quem é o 2 barra. Então, vamos lá, gente. 2 barra. O que é um elemento estar dentro dessa classe? Bem, estar nessa classe está relacionado com 2. Né? E o que é estar relacionado com 2?
pela nossa definição do que é a nossa relação, é isso menos isso, ter um múltiplo de 2. Né? Então, uma coisa do tipo 3K, tá? Esse é o múltiplo de 2. E aí a gente tira ó, a cara, a cara desse... Gente, me dá um minutinho aqui, rapidinho. Então, retomando aqui, né? Então, vemos o 1 barra, vou em busca do 2 barra. Então, o 2 barra bem, está na classe 2 barra e está relacionado com 2, que por sua vez, né, aí aqui entra a definição do que é estar relacionado com 2, de fato. É isso menos isso, seu múltiplo de 3. E se a gente passa o 2 aqui para o outro lado positivo, a gente encontra a cara desses elementos que estão no 2 barra, eles têm que ter essa cara. Tem que ser um múltiplo de 3 mais 2. Né? Tem que ter esse formato aqui, esses números. Né? Então, todo número com esse formato, né? Quando eu tiro o 2, que é justamente tirar essa parte aqui, ó, né? E aí vocês vão pegar a astúcia aí, ó, que é justamente colocar o 2 aqui, ó, né? Está no 2 barra é colocar o 2 aqui, ó. E quando eu tiro esse número, quando eu tiro essa parte aqui, ó, que eu tiro 2, vai restar um múltiplo de 3. Tá? E quais são os números dessa forma? Quando o K for 0, que seria o 2 barra, né? Quando o K for 0, vai dar o 2. Quando o K for 1, vai dar 2 mais 3, que vai dar 5. Quando o K for 2, é aquela coisa, né? Quando o K vai aumentando, a gente vai agregando mais 3 aqui. Né? Quando o K for 2, eu coloquei 2 3 em cima do 2. Né? Que vai dar 6, mais 2 vai dar 8. Quando o K for 3, eu colocar 3, né? 3 vezes o 3 em cima do 2, somando 2 aqui. Como até aqui eu já coloquei, ó, aqui 1, aqui 2, para colocar o 3 é só somar 3. E aí, no fundo, isso aqui é uma PA, né? 8 mais 3, 11, 11 mais 3 vai dar 14 e assim sucessivamente. Né? Então, isso aqui, ó, aí eu posso, em vez de colocar, tirar, né? Quando o K for menos 1, eu estou tirando, né, o 3 aqui do 2. Então, 3 menos 2 aqui vai dar menos 1, aqui vai dar menos 4, ó, menos 7 e aqui sucessivamente para trás. Então, toda essa galera aqui, gente, todo mundo aqui, está no 2 barra. Ou seja, gente, o 2 barra, ele é igual, por exemplo, isso aqui, né? Como o 11 está aqui dentro, e a gente já viu que não importa o representante, ó, o 11 barra, ele é igual a 2 barra. Né? Então, tá todo mundo. Ó, o 5 barra, então, essa galera toda já entrou aqui na nossa conta. Tá? São os números da forma 3K mais 2. Tá lembrando aqui, 3K mais 2. Tá? Com K variando nos inteiros. Ó. E esse conjunto aqui é uma classe. Tá? Então, será que isso aqui tudo já deu os inteiros todos? Já deu todo mundo? Vamos ver aqui, ó. Eu vou juntar aqui mais ou menos, ó. Olha, 1, 4, 7, ó. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Tá faltando uma galera aqui ainda. Tá faltando 3, por exemplo. O 3 não tá aqui e nem tá aqui, ó. Né? Quem mais não tá? O 6, ó. O 6 não tá em nenhum dos dois, ó. O 9, ó. O 9 não tá aqui, ó. Se vocês notarem, ó, o que tá faltando aí é o múltiplo os múltiplos de 3. Ó, tá? Bem, enfim, é pegar um elemento que não está aqui e nem está aqui. A gente já tem duas classes, então os inteiros, ó, se a gente colocar os inteiros numa caixinha, a gente já tem, né, já tem duas classes. A gente tem o 1 barra, tem o 2 barra, e vamos, eu pego um elemento fora aqui, ó, que eu vou pegar o 3 barra. É o 3 barra, tá? E é que não está aqui nem aqui. Tá? Então, um elemento que não está aqui nem aqui, eu vou olhar para a classe dele, e aí isso vai agregar mais um monte de gente. De repente, isso aqui tudo junto já dá os inteiros. E aí a gente quebrou os inteiros nessas classes aí. Tá? Então, pegando o elemento, que é o 3, que não está em nenhuma das classes anteriores, tá?
eu vou tentar olhar para a classe dele. Então, eu vou olhar para todo mundo, todo x que pertence ao 3 barra. Tá? Então, de novo, está nessa classe, está relacionado com ele. Se relacionar com ele, segundo a nossa definição, é esse número menos esse. Isso aqui ser um múltiplo de 3, ser da forma 3k para algum k. Então, isso implica que isso é equivalente a dizer que o x, né, aí eu passo 3 para lá positivo, ele é da forma 3k mais 3. Né? Se eu coloco 3 em evidência, isso aqui é na forma 3 que multiplica k mais 1. Tá? Só que o que acontece, gente? Pensem comigo. Se esse k varre todos os inteiros, o k mais 1 vai varrer os inteiros do mesmo jeito. Só que uma unidade adiantada. Então, eu posso chamar isso aqui de um certo w, ou de q, né? Certo q. Então, o x, no fundo, ele tem que ser o quê? Ó? Um múltiplo de 3. Tá? Então, todo número que for múltiplo de 3, ele vai estar no 3 barra. Tá? Inclusive o zero, tá? Que é o representante mais usual para essa classe. Tá? Então, nessa classe 3 barras, o que é que a gente tem? Quando o Q for 0 vai dar 0, quando o Q for 1 vai dar 3, quando o Q for 2 vai dar 6 e assim sucessivamente. Múltiplos de 3, o menos 3, menos 9, menos 6, né? E aqui vem para cá. Tá? Então, 3 barras são os múltiplos de 3. Beleza? E aí, o que acontece, gente? É mais usual essa classe ser representada pelo zero, né? Porque o 3 barra é igual ao 0 barra. E aí a gente acaba representando essa classe pelo 0 barra. Bom, e aí a gente, então aqui entra os múltiplos de 3, ó, 3k, com k variando nos inteiros. Tá? Isso aqui é o nosso 0 barra. E o que eu digo é que aqui encerrou. Tá? Aqui já estão todos os inteiros, que aqui, ó, nessa primeira aqui, ó, ficou faltando só os múltiplos de 3, aqui vai ficar 1, 2, vamos fazer a contagem aqui agora. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desculpa que não está aparecendo aí para você. Deixa eu tentar juntar isso. Aqui, vou juntar aqui as nossas classes aqui, ó. Então temos aqui a classe do. Aqui a gente está, ó. 1 barra, 3 barra, 2 barra. Todos os inteiros estão aqui. Estão listados aqui. Vou colocar aqui para você. Então, vamos lá, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá, ó, 9, 10, 11 e assim sucessivamente. Isso vai no ciclo, né? Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim vai num looping aqui, assim, ó, né? Isso vai girando e a gente vai passando por todos os inteiros. Então, aqui são 3 classes disjuntas e, né, 1 barra, 2 barra, 3 barra, que dá a partição dada por essa relação. Então, a gente chega à conclusão que o Z3 ele é formado pelo 0 barra, pelo 1 barra, pelo 2 barra. Bom? Então, e aí o que acontece? Vai ser uma missão nossa no futuro, né, no futuro breve, a gente provar o seguinte, gente. E aí eu vou estar generalizando aqui com vocês, ó, é o seguinte. Se a proposição, tá, que a gente vai, eu posso deixar para os mais empolgados aí, ou como exercício, para vocês pensarem o seguinte, ó. Isso aqui a gente vai precisar do algoritmo de Euclides, tá? Sobre isso, que justamente o Z, quando a gente fixa um certo n, né, nos números inteiros, esse conjunto Zn, gente, ele sempre vai ser isso aqui, ó. Vai ser o 0 barra, vai ser o 1 barra, o 2 barra, até o n menos 1 barra. Beleza? Então, essas são as classes do Zn. A gente vai de 0 até n menos 1. E aqui, ou seja, o cardinal aqui, né, isso aqui, a gente tem n elementos aqui dentro.
ok? Então, a classe Zn, né? Então, é aquela coisa, gente. A união disso aqui, ó, a união disso aqui, ó, é o que vocês têm que provar, né? Que a união desses elementos aqui, que eu vou chamar de J barra, J indo de 1, de 0 até n menos 1, né? Foi isso. A união do J barra, J de 0 até n menos 1, isso aqui dá os inteiros, tá? Que é a primeira coisa para provar. Tá? A segunda coisa é provar que 2 a 2... Bem, se você prova que 2 a 2 são disjuntos, você chegou na quantidade de n, né? E que se I for diferente de J, tá? Para dois elementos, né, que dois elementos distintos aqui, ó, aí eu vou colocar, aqui tem que ser assim, ó, porque eu estou me referindo a elementos de 0 até n menos 1. Então, se I ele for maior ou igual do que 0, diferente de J, que é menor ou igual do que ambos, né, me refiro do que n menos 1, isso implica que I barra é diferente de J barra. Aqui não tem classes repetidas aqui nesse. Aqui a gente prova que elas todas juntas dão os inteiros. Né? E aqui você está provando que de 0 até n menos 1 não tem classe repetida. Tá? Porque se você agrega mais uma classe aqui, ó, a classe do n barra, o n barra vai ser o 0 barra. É tipo um ciclo, né? O n mais 1 barra já vai ser o 1 barra. Então, deixar isso como exercício para vocês. Exercício é provar essa identidade aqui, ó. Tá? Para provar essa identidade, você tem que provar essas duas coisas. Basta trabalhar de 0 até n menos 1, elementos distintos, né? Que dentro geram classes distintas. E aí o resultado já estaria, o resultado fica provado com isso aí. Bem, eu deixo isso como exercício para vocês praticarem a questão da aritmética, tá? Que isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai estar trabalhando no futuro. Por enquanto a gente não vai, eu não quero me aprofundar nisso, para a gente não perder o foco aqui do nosso, que é a teoria de conjunto, e a gente acaba aritmetizando muita coisa aqui, tá? Mas o que eu quero extrair daqui é o seguinte, ó, é que é essa classe de representantes aqui, ó, tá? Né, de 0 até n menos 1. Então, esse conjunto aqui, ó, de 0, 1, 2 até n menos 1, a gente diz que é o seguinte, o que é a classe, né, de todos os representantes. Tá? É uma classe de representantes. Tá? O que é uma classe de representantes? E a gente reunir, observe que isso aqui é um subconjunto de Z. Tá? Então, no geral, né, a definição, a gente pega o A, né, pega um conjunto A, pega uma relação de equivalência em A, né, uma relação, né, de equivalência em A, e aí essa relação quebra, né, o A fica quebrado de conjuntos, que é o subconjunto dos A barras, né, com esse A variando em A e tal. Mas existe uma coisa que é a classe de representantes, que são elementos de A distintos, claro, que aqui não pode ter repetição de elementos, em que os elementos eles são distintos, e quando eu passo a barra em todo mundo, eles geram a partição. Tá? É como se a gente estivesse pegando um representante em cada classe, reunindo
para formar lá um comitê. Entendeu? Então, imagina o seguinte, que a gente pegou a população do mundo, né? A igual lá a população do mundo, né? Todo mundo, mundo aqui, dividimos lá em todo mundo que nasceu no mesmo mês, dividimos a população do mundo em 12 pedaços, tá? Então, eu pego uma pessoa que nasceu em janeiro, que eu vou chamar de A1, pego uma pessoa que nasceu em fevereiro, que eu vou chamar de A2, até eu chegar no A12, um de cada aí, ó, tá? Quando eu coloco isso, né, todos esses representantes num conjunto, sem deixar nenhuma classe de fora, portanto, eu tenho 12 elementos aqui, ó, tá? A gente chama isso aqui de classe de representantes, que eu vou chamar assim, ó, a classe de representante da relação R. Okay? Então, aqui ó, tem um elemento de cada classe. Isso significa o quê? Ó? Significa que se eu pego esse conjunto aqui, ó, né, que é o A1, A2 até o A12, e passo uma barra em todo mundo, basta eu fazer isso que aí a gente chega, isso dá o quociente. Tá? Porque esse é um representante dessa classe, esse é um representante desse, e aqui não tem classe, eles não se repetem. Significa que para elementos disjuntos, eles não se relacionam. Então, se I for diferente de J, aí não está relacionado com AJ. Eles não se relacionam. Ou seja, nenhum desses 2 a 2 eles não pertencem à mesma classe. Eles não estão, eles estão em classes disjuntas. Né? Bem, isso é uma classe de representantes. Então, se você prova, aqui nesse caso, que de 0 até n-1, isso forma uma classe de representantes, aí acabou-se. Aí depois você coloca a barra em todo mundo, aí você encontrou aqui o ZN. Tá? Então, isso aqui é um termo, né, que a gente vai estar usando. Classe de representantes, reunir um elemento, um conjunto formado por um elemento de cada classe. Tá? E aí o cardinal dele, né, ele tem tantos elementos quanto o quociente. Ele tem uma abjeção aqui. Né? Bem, é claro que pode existir, né, gente, uma classe de representantes, existem várias classes, só existe um quociente, né? Porque se eu pego um B1 aqui, ó, diferente de A1, mas que está relacionado com o A1, tá? Eu posso tirar o A1 e trocá-lo por um outro membro da classe dele e eu vou continuar tendo uma classe de representantes. Um qualquer dessa classe, né, pode estar representando na classe, como a gente já viu. E tanto A1 quanto B1, quando eu traçar a barra, né, esse elemento, qualquer um desses dois, né, vai gerar essa classe aqui. Tá? Então, uma nomenclatura que a gente usa, né, para a classe de equivalência, que é a classe de representantes. Tá? Então, eu acho que do mais aí eu dei os exemplos clássicos aí de relação de equivalência, tá? O que mais eu poderia estar... Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Sobre o conteúdo, alguma coisa que queira esclarecer, que não foi bem explorada, que a gente ainda tem um tempinho aí, eu posso esclarecer para vocês aí um pouco mais sobre a definição, né, os conceitos, a partição e esse exemplo numérico aqui, aqui vai ser, esse exemplo aqui vai usar muito ele lá na frente, tá? Isso aqui é um território para o resto da vida de vocês aqui, é o que a gente chama o classe do ZN, né? Que é a classe de resto, módulo N, eu vou introduzir essa anotação no futuro para vocês. Porque no futuro, gente, dentro desse conjunto aqui, a gente vai desenvolver uma aritmética aqui dentro, tá? Então, tem muitas propriedades interessantes, principalmente quando esse N é primo. Aqui, quando esse N é primo, a gente define produto entre classes, e aí a gente pega os inteiros, ó, que é um conjunto infinito, né, com uma relação de equivalência, a gente cria um conjunto finito, que é o Zn. Tá? Dentro desse Zn, a gente cria uma estrutura aqui dentro. Tá? A gente introduz nesse Zn uma soma, introduz um produto, né? Sempre que possível. Tá? E aí aqui dentro também, numa
estrutura finita, a gente cria operações aqui dentro, resolve equações, resolve um monte de problema que envolve aritmética módulo N, que é trabalhar com resto de divisão, tá? Então isso é uma coisa que a gente vai estar trabalhando que facilita muita coisa na aritmética estudar esse- esses conjuntos aí, os ENs, com as operações que a gente introduz neles, tá? Então vai ser um território fértil aí para a gente. Tem relação de equivalência, tá? Existe eu já indiquei para vocês, né? O livro, o livro que é A Construção dos Números, certo? Né? E aí eu vou estar preparando, enviando um material para vocês, que é o seguinte: os números, gente, por exemplo, os números inteiros, a partir dos números inteiros, a gente cria os racionais, tá? Justamente criando uma relação de equivalência. A gente cria uma relação usando a relação de equivalência, a ideia de relação de equivalência, a gente faz a construção dos números. Tá? Então a gente pega os números naturais, a partir dos naturais a gente cria, a partir dos naturais a gente cria a noção de, de positivo, né, uma unidade para frente, e a ideia do negativo. Tá? Então, a gente, através de uma relação de equivalência no cartesiano, eu vou dar uma noção para vocês, ó, que é um desenho, espero que vocês entendam isso. Eu vou agora aqui, eu vou criar os números inteiros para vocês a partir de uma relação de equivalência, tá? Que é mais ou menos assim. Bem, na nossa teoria de conjuntos, a gente sabe, a gente tem os naturais, né, e a gente sabe que é construtível, né, permite criar o n cartesiano n. Então, a relação de equivalência não é nos naturais, é no n cartesiano n. Tá? Então, esse n cartesiano n é que vai ser o nosso A. Okay? E que conjunto é esse? Aí eu vou estar representando aqui o n cartesiano n para vocês. Aqui está os naturais. Né? Naturais. Vou botar aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, assim sucessivamente, aqui para frente. E aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e sucessivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá. Tá, então, isso aqui são bolinhas, né? Vou colocar as bolinhas aqui. Então, aí, esse ponto aqui é o 1, 1, aqui é o 2, 1, aqui é o 3, 1, 4, 1. Então, o n cartesiano n, gente, é e aqui é interessante, nesse caso específico, tá? A gente considerar o zero como sendo um número natural. E aí esse engradado aqui, não precisa não, né? Não precisa tirar não. E aí o cartesiano ele fica só essas bolinhas, os eixos não entram, tá? Vamos deixar natural sendo zero, isso não vai mudar nada não. Então, esses pontinhos aqui, gente, isso aqui são os elementos do nosso conjunto onde a gente vai inserir a relação de equivalência, tá? Vou colocar mais alguns aqui para vocês. Tá horrível aqui, espero que dê tudo certo. Isso aqui é como se fosse uma matriz infinita, né, de pontinhos. Enfim, bem, não ficou muito, o desenho ficou retinho. Mas enfim, tem reticências para cá, tá? Eu vou botar reticências em vermelho para não se confundir com os pontinhos que já tem.
Então tem reticências para cá, tudo isso aqui é reticências, né? Isso é infinito para todos os lados aqui, né? Então, isso aqui é o nosso conjunto A, tá? Isso aqui tudo aqui, né? Tirando os eixos, esses pontinhos são o conjunto A. Então, gente, isso aqui, ó, essa diagonal aqui, ó, essa diagonal aqui, ela é importante para a gente. Esses elementos aí. Tá? Esse elemento aqui, ó, a gente vai chamar de é o número zero, o inteiro, é o número inteiro zero, essa classe. Tá? Então, eu vou estar explicando para vocês que a recíproca aquela coisa da partição, tá? Porque vale o contrário, tá? A gente sabe que uma relação de equivalência quebra o conjunto A em pedacinhos. E quando a gente tem uma partição no conjunto A, essa partição induz, existe uma relação de equivalência que tem aquela partição como conjunto quociente. Aí eu vou estar apresentando isso aí para vocês. Mas nesse caso aqui eu digo para vocês o seguinte, ó, tem como a gente definir uma relação de equivalência no plano, tá? Então é uma relação de, olha o A isso aqui, tá? É uma relação de equivalência no plano, é uma relação entre pares ordenados, x e y está relacionado com a B, tá? É uma relação de equivalência em pontos do plano. Tá? E aí o que acontece, gente? Ó, isso aqui, ó, nesse plano cartesiano, a gente tem uma noção de infinito para frente e infinito para trás. Ó. Isso aqui é como se fosse o zero, tá? Esse conjunto aqui é como se fosse o nosso 1. Esse aqui, ó, tá? Como se fosse o nosso 1. Esse aqui é como se fosse o nosso 2, ó. Tá? Aqui, o nosso 2. E assim sucessivamente, ó. Tá? Então, existe uma relação de equivalência aqui no plano. Aí eu quero que vocês pensem nessa relação, em que as classes de equivalência são esses conjuntinhos aqui, ó, que eu estou marcando aqui agora. Esses conjuntinhos aqui, ó, né, eles são infinitos para lá. Então, esses conjuntos, se vocês notarem, ó, cada conjunto desse é infinito para lá. Tem esse conjunto central, tem esse conjunto que, né, eles são infinitos. Essa diagonal é referencial, que é como se fosse o zero, né? Esse aqui, esse conjunto aqui, ó, a gente vai chamar ele de 1. É o inteiro 1. Esse cara aqui, ó, a gente vai chamar de inteiro 2. Esse 1 não é esse 1 aqui, tá, gente? Né, porque eles são diferentes. Então, é bom a gente diferenciar por cor, por exemplo. Tá? Então, esse elemento aqui, ó, é como se fosse o 1 mais número inteiro, tá? O 1 pertencente ao inteiro. Ou seja, ele é um conjunto de pares ordenados. Então, o nosso número inteiro 1, ele é um conjunto de pares ordenados de coordenadas naturais. E esse conjunto aqui vai ser chamado de 2. E esse camaradinho aqui ó, vai ser o menos 1. Esse carinha aqui vai ser o menos 2. Esse aqui vai ser o menos 3. Então, a gente pega esse aqui como zero. Esses para cá são os inteiros positivos e aqui são os inteiros negativos. E aí os inteiros surgem como classes de equivalência. Tá? Então, tem essa relação de equivalência, né? Que é uma espécie de distância da diagonal, né? Ó. Né? Então, esses elementos aqui eles estão à distância zero da diagonal. Tá? Então, esses elementos aqui eles estão à distância 1 da diagonal, ó, só que abaixo, né? Abaixo da diagonal com a distância 1 desse cara, que está abaixo da diagonal com a distância 1. E aí eu quero de vocês que vocês exercício aí, ó. Um exercício é vocês definir, né, uma propriedade aqui, ó. Né, definir uma propriedade que faça com que dois elementos estão relacionados se somente se eles estão na mesma diagonal dessa aqui. Ó, né? Está na mesma diagonal. Okay? Né? E né, se x, y e AB estão na mesma diagonal. Tá? E diagonal são essas linhas aqui, né? A mesma diagonal paralela à diagonal principal. A mesma diagonal, né? Paralela
a diagonal principal. Tá? Que é essa daqui, ó. Tá? Que a gente define a diagonal principal, que é da identidade. A diagonal principal é y igual a x, tá? Quem quiser. E aí, isso aí, é assim que a gente cria os inteiros. Tá? Aí eu vou estar passando lá o material do próprio livro lá do professor Jamil para vocês verem como a gente cria os inteiros. E aí a gente cria os inteiros, não denota os inteiros mais como pares ordenados, chama de números assim. E aí, mais uma vez, né, a gente cria os racionais como sendo, né, os racionais eles são criados assim, ó. Também, né, como sendo a gente pega os inteiros cartesianos inteiros e quebra o produto cartesiano com uma relação de equivalência. É o que a gente fez, né? Os inteiros aqui, ó, surgiu como o pegar os naturais cartesianos naturais e quebrar isso aí com uma relação de equivalência. Tá? E aí surgem números inteiros e assim sucessivamente. Tá bom? Os reais já é criado por uma outra estratégia aqui. Tá? Então, quem tiver perguntas, por favor, se manifeste, fala aí, e aí a gente esclarece aqui, mas aí eu vou estar encerrando aqui, tá?